No coração da Idade Média, quando a Europa se ajoelhava diante da autoridade da Igreja, um homem surgiu com ideias grandes demais para o altar. Um imperador que falava com filósofos muçulmanos, debatia ciência em vez de dogma e liderou uma cruzada, sem levantar uma espada. Este vídeo não é sobre fantasia. É sobre fatos históricos que foram varridos para debaixo do tapete da memória. Frederico II do Sacro Império Romano Germânico não era um rebelde comum. Ele nasceu do poder, foi educado pelo papado, coroado em nome de Deus, e depois rejeitado como um traidor do próprio sistema que o criou. Se inscreva no canal se você busca mais que versões simplificadas da história. Aqui, desenterramos as narrativas que desafiaram os vencedores. Hoje, você vai entender por que Frederico foi chamado de o Anticristo. E por que, mesmo 8 séculos depois, ele ainda incomoda. Uma cruzada feita com palavras. Uma corte que parecia um laboratório de ideias. Uma guerra entre razão e fé. Essa é a história do homem que ousou pensar e pagou por isso. Frederico nasceu em 1194, em Gese, uma pequena cidade na região de Marcas, na Itália Central. Mas seu nascimento não foi pequeno. Ele era herdeiro de 2 mundos. Do lado do pai, Henrique VI, vinha a linha imperial germânica, uma herança de poder romano reimaginado. Do lado da mãe, Constança da Sicília, vinha a sofisticação do sul da Europa, uma terra onde muçulmanos, bizantinos, judeus e normandos haviam deixado suas marcas. Quando ficou órfão ainda criança, Frederico não foi adotado por nobres nem criado em mosteiros. Ele foi literalmente tutelado pelo Papa Inocêncio III, que assumiu sua educação como forma de controlar o futuro do império. Mas o plano saiu pela culatra. Crescendo em Palermo, cercado por bibliotecas, astrônomos árabes, matemáticos judeus e documentos antigos que circulavam muito antes da Bíblia, Frederico desenvolveu um olhar curioso. Observava tudo. Questionava. Não aceitava verdades prontas. Uma raridade num tempo em que pensar por conta própria podia ser um delito espiritual. Aos olhos de Roma, ele ainda era uma criança prometida ao trono. Mas dentro dele crescia algo mais perigoso. Um imperador com sede de conhecimento. Em 1220, Frederico é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. O Papa Honório III coloca a coroa sobre sua cabeça. Era um gesto simbólico de união entre trono e altar, mas carregado de tensão. Frederico havia prometido, como condição para a coroação, liderar uma nova cruzada para retomar Jerusalém. Roma precisava de um herói de fé. Mas Frederico era um homem de cálculo. Ele adiava. Argumentava. Dizia que o império precisava se reestruturar antes de marchar para o Oriente. Enquanto isso, promovia reformas, fortalecia o sistema legal, criava universidades e cercava-se de cientistas e tradutores que traziam o saber do mundo islâmico para o coração da Europa cristã. Para o papado, isso era um problema. Eles não queriam um governante ilustrado. Queriam um cavaleiro ungido. Quando finalmente decidiu partir, em 1227, uma epidemia atingiu sua frota. Ele voltou para a Sicília, e o Papa Gregório IX, seu novo desafeto, não perdoou. Excomungou Frederico por não cumprir a promessa da cruzada. Foi o início de uma guerra entre 2 poderes absolutos, o Império e a Igreja. E ninguém imaginava o que Frederico faria a seguir. Em 1228, Frederico embarca novamente rumo ao Oriente.
Excomungado, isolado politicamente e sem o apoio formal da Igreja, ele parte mesmo assim. Para muitos, aquilo era um ato de arrogância. Para outros, um sinal de loucura. Mas Frederico tinha outro plano. Ao invés de reunir exércitos, ele levou tradutores, emissários e cartas cuidadosamente escritas. Em vez de sitiantes, ofereceu acordos. Em vez de sangue, propôs termos. E o inacreditável aconteceu. Frederico negociou diretamente com Al-Kamil, sultão do Egito e sobrinho de Saladino. O sultão, pressionado por guerras internas e preocupado com sua própria estabilidade, aceitou devolver Jerusalém aos cristãos, junto com Belém e Nazaré, em troca de um tratado de paz. Nenhuma batalha, nenhum mártir, apenas diplomacia e inteligência. Frederico entra em Jerusalém em 1229 e se coroa a si mesmo, porque nenhum bispo quis participar da cerimônia de um imperador excomungado. O Papa, em Roma, ficou furioso. Não havia como aceitar que Jerusalém fora reconquistada por alguém fora do controle da Igreja. Frederico havia vencido a cruzada. Mas, ao fazer isso sem guerra e sem bênção, também havia vencido o monopólio da fé. Isso era imperdoável. A resposta do Papa Gregório IX foi imediata. Em 1230, ele convoca uma nova excomunhão contra Frederico e, mais do que isso, incita os nobres europeus a se rebelarem contra o imperador. Mas Frederico não era mais um jovem tutelado. Ele havia se tornado um mestre do jogo político. Enquanto Roma o chamava de Anticristo em documentos oficiais, ele publicava cartas para o povo, contestando a autoridade papal com argumentos racionais e acusações bem fundamentadas. Criou sua própria narrativa. Um imperador letrado, instruído, cercado por juristas e cientistas, enfrentando uma igreja que temia o conhecimento. Frederico também lançou uma campanha militar contra os estados papais no sul da Itália. Avançou por territórios sagrados com tropas organizadas, mas também com leis. Onde ele passava, estabelecia códigos, protegendo os judeus, regulamentando os mercados e instaurando tribunais baseados em lógica, não em fé. A Igreja, acuada, começou a perceber que não enfrentava apenas um soberano. Enfrentava uma ideia. A ideia de que o poder podia vir da razão, da ciência e da lei, e não exclusivamente de Deus. E contra ideias, a força bruta costuma falhar. Enquanto a Europa medieval ainda respirava pela boca do clero, Frederico construiu na Sicília algo raro: uma corte baseada em erudição. Um espaço onde o conhecimento era mais valioso do que a linhagem, e a dúvida era bem-vinda. Ele fundou a Universidade de Nápoles em 1224, uma das primeiras da Europa a não estar sob controle da Igreja. Ali, alunos podiam estudar direito romano, astronomia, matemática e medicina, com liberdade de pensamento que beirava o escândalo. Em sua corte, estudiosos judeus traduziam textos árabes. Muçulmanos ensinavam filosofia grega perdida. Cristãos e hereges discutiam astronomia. Era um caldeirão intelectual que antecipava o Renascimento por quase 300 anos.
Mas não era só discurso. Frederico também codificou leis. A mais famosa, as Constituições de Melfi, foi promulgada em 1231. Era um corpo legal centralizado, secular, que punha o Estado acima da Igreja no que dizia respeito à administração da justiça. Ele não negava a religião, apenas colocava seus limites. Para muitos, isso era heresia. Para outros, o primeiro vislumbre de um Estado moderno. Frederico não queria destruir a fé, queria libertar o saber, e por isso foi considerado perigoso demais para ser lembrado. Frederico passou os últimos anos de vida enfrentando revoltas internas, cercado por traições e disputas dinásticas. Seus inimigos eram muitos, dentro e fora do império. Mas seu maior adversário continuava sendo o papado. Em 1245, o Papa declara uma cruzada contra o próprio imperador. Um escândalo político. Cristãos enviados para derrubar um governante cristão. Não havia mais disfarces. Era uma guerra total. Frederico resistiu como pôde. Ainda controlava vastos territórios. Ainda ditava leis. Mas a estrutura começava a rachar. O cerco, aos poucos, se fechava. Ele morre em 1250, em Castel Fiorentino. Oficialmente, de causas naturais. Mas sua morte não trouxe paz. Trouxe mito. Boatos começaram a circular. Que ele não havia morrido, que havia partido para o Oriente, que retornaria para restaurar o império e derrubar a Igreja. Em algumas versões, ele dormia numa caverna secreta, como um rei Arthur germânico, aguardando o momento certo. Para seus seguidores, Frederico virou símbolo. Para seus detratores, um fantasma inconveniente. Morto no corpo, mas vivo no imaginário, ele se tornou o imperador que nem a morte conseguiu silenciar completamente. Nos séculos que se seguiram, Frederico foi lembrado com desconforto. Não cabia nas categorias de herói nem de vilão. Era um homem fora do tempo. E por isso, rejeitado por ele. Mas nos últimos anos, historiadores começaram a revisitar sua trajetória com outros olhos. Ernst Kantorowicz, um dos mais renomados biógrafos do século XX, chamou-o de o primeiro homem moderno sentado num trono medieval. Essa frase não é um elogio fácil. É uma síntese da dissonância que ele representava. Um governante que falava 7 idiomas, que escrevia tratados sobre falcoaria e direito, que preferia conversar com um sultão do que seguir uma cruzada cega. Em uma época em que a fé era lei e a dúvida era crime, Frederico ousou fazer perguntas. E deixou perguntas para nós. Até que ponto o poder precisa da ignorância? E o que acontece quando o conhecimento desafia a fé dominante? Frederico II não foi apenas um imperador. Foi um espelho. E até hoje, muitos evitam olhar para ele. Mas aqui, nós olhamos. Aqui, neste canal, nosso papel é trazer de volta essas vozes. As que tentaram pensar diferente. As que incomodaram demais para serem lembradas. Se essa história te fez enxergar algo novo, se algo nela ficou ecoando, inscreva-se. Aqui, cada vídeo é uma chave para abrir mais uma porta da história esquecida.